Se conheceram, beleza. E Aí, a gente, depois pra MEC e tal, começou a conversar certo mesmo. Aí, logo depois, ela teve uma depressão. E nesse meio termo, eu tava trabalhando como Uber. E foi nesse meio termo aí, que foi um mês já que a gente se conhecia, que a mãe dela pediu na época pra eu ficar dormindo com ela, pra ajudar ela, que ela tentou, enfim, né? Coisas além, tipo, Além do coisas que da a própria depressão. vida, entendeu? Tentou contra a vida e a gente começou a dormir junto e daí foi. Aí a gente, com acho que uns 6 meses, não foi, amor? A gente saiu da casa da mãe dela, já tava melhor. Foi Sim. morar na casa da minha tia, que ela se mudou pra Caruaru. Foi a primeira casa que a gente morou junto, sozinho. E nesse meio termo aí a gente começou com uma loja de acessórios pro telefone. Aí A gente morou também na casa do teu pai. foi primeiro. mas antes disso, ela teve depressão. Tu tivesse Tive Sim. depressão. E, assim, por que tu tivesse depressão? Então, no contexto, foi mais por causa de estudos mesmo, porque eu fazia cursinho, porque até então meu sonho da vida era prestar medicina. E aí eu fazia cursinho de manhã até a noite. Tipo, eu passava literalmente o dia inteiro estudando. E quando chegava na hora de prestar o vestibular, eu sempre conseguia, não sei como, passar mal. Então isso foi me deixando, tipo, muito desgastada. Porque na hora da prova, tipo, faltava aula, ficava uma crise de ansiedade muito grande. Por quê? Pelo pico de tudo que eu já estudei, tipo, durante o ano inteiro, eu ficava... Se cobrando muito. me cobrando muito. E aí, teve um determinado momento que eu vi que tava difícil. Tipo assim, eu fazia a prova, ficava passando mal e tudo mais. A última prova que eu fiz, eu passei em odonto, mas mesmo assim eu falei, não quero, porque o que eu quero medicina, né? é medicina. E aí não entrei em odonto, porque minha meta era medicina. Mas aí Detalhe, começou na mais um novo UFPE, ano. Na Federal. Na Federal. Passou em odonto na Na Federal. Na Federal. Foi. E não quis cursar. E aí, mais uma vez, minha mãe fazia da tripa coração para poder pagar, tipo, curso para mim. Fazia cursinho o dia todo. Quando foi no outro ano, depois do vestibular, novamente, que não tinha sido a aprovação de medicina, eu comecei a ficar mal. Literalmente mal mesmo. De não querer sair de casa, de não querer fazer nada. De querer até mesmo... Pronto, eu acho que eu até comentei que eu não conseguia ir para o Shopping Rio Mar, por exemplo, daqui de Recife. Porque quando eu subia escada rolante, que eu olhava para o lado, tipo ali na sessão de cinema, que é o mais alto, eu ficava pensando, e se? Entendeu? E aí, pronto, ficou um período muito mal em relação a isso, porque eu fiquei muito pressionada. Eu mesma, ninguém me pressionava. Ninguém, minha mãe, não, ninguém. E foi nessa época que Felipe entrou, junto com meu irmão também, porque eu, na época, dormia no quarto com meu irmão. E eu falei para minha mãe, eu não estou aguentando, preciso que a senhora esconda determinados objetos, como de cortes. Knife. Porque eu estava pensando em fazer algumas coisas. E minha mãe, na época, escondeu. Minha madrinha também, que era viva, também tentou me ajudar nessa parte. E aí, meu irmão era o tipo de pessoa que, para ter noção, como eu dormia no quarto com ele, ele trancava a porta do quarto para eu não sair de madrugada e querer fazer alguma coisa do tipo. Aí, Felipe começou a dormir comigo. A gente dormia na cama de solteiro, na época, para poder ele conseguir dormir comigo. Não tinha cama de casal, até porque a casa da minha mãe tinha 2 quartos. E aí, ele começou a dormir comigo. Todo dia ele dormia comigo de mãos dadas, porque eu ficava nervosa. E pronto, eu fui para alguns profissionais para poder melhorar. E foi isso, essa parte da... E isso já tinha pouco tempo de namoro vocês, né? Sim, a gente tinha um mês. Caramba, uma Um barra pra mês, tu isso. 2 meses no máximo. Uma barra pra você. Nem foi. Assim, eu não sei, como te falei lá no shopping, realmente eu acho que ela tava precisando de mim, eu apareci na vida dela e eu ajudei ela a passar O por que é que essa seu pai barra. achava disso? Meu pai no início, ele não concordava muito. Ele meio que ficou um pouco contra o nosso relacionamento. Mas... Talvez, tipo, no caso, ele não queria que meio que Felipe talvez perdesse a vida porque na pra verdade... cuidar de uma pessoa que não tava tão 100% pra viver, né? Até porque eu tava com 20 20 anos. Tinha 20 acabado de anos, fazer mais ou 20 menos. anos. Todo mundo, tipo, na idade da gente tava o quê? Festa, farra, brincadeira e tudo mais. E eu, sem querer nem sair de casa. E meu pai também, na época que a gente se conheceu, eu tinha acabado de voltar de uma lesão no joelho. E eu queria voltar a ser jogador. E aí meu pai meio que ficou nesse meio termo, nesse impasse. Queria voltar a de achar jogar, que... porque ele era jogador. Caramba, também já. ele ficou meio que nesse impasse, achando que ela iria me atrapalhar.
Mas, na verdade, o fato de eu não voltar pro futebol foi mais questão do meu próprio joelho mesmo, não... Tu não fizesse era. teste e tudo pra jogar futebol? Sim, já passei em teste, Sport Náutico Santa Cruz. Morei 6 meses na Bahia, um tempo no Vasco da Gama. Caramba, top. Fiz os testes lá no E Rio o de que é que Janeiro. te fez parar de jogar? Joelho. Meu joelho, na época que eu voltei para Recife, eu comecei na Next aqui, que a Next era um programa que a gente ia jogar bola nos Estados Unidos. E meu joelho começou a me incomodar muito depois do tratamento. E aí eu fui largando aos poucos e foi isso. Joelho é pau, né? Tipo, eu vinha conversando com o Everton Felipe. Sim. Que acabou de anunciar a aposentadoria. Isso, assim, foi ruim pra gente, porque todo mundo foi em cima. A Globo agora fez um... E a gente tava com a pauta com ele, pra vir. E ele tinha falado pra gente, ele disse, olha, eu vou fazer uma cirurgia no joelho, Jorge. E deixa eu me recuperar, senão tranquilo. Só que na cirurgia ele descobriu que não tinha como ele Não tinha voltar. mais como. Aí ele anunciou, aí a Globo veio pra cima. A gente, caramba... Daqui a pouco a gente conversa. Os jogadores geralmente é por causa É o risco do jogador, É o né? risco, né? É, joelho. Tanto pode dar certo e não ter nenhum problema, quanto tá ali na flor da idade, 16, 17 anos, e ter um problema desse e realmente não conseguir realizar o sonho, né? Entendi. É isso. Seguinte, daí vocês começaram... Acho que por conta disso, vocês começaram a ter uma vida realmente adulta, né? Foi Foi. através Vocês dessa começaram a morar conturbação, junto, Foi. A gente começou a morar junto, nesse meio termo. Minha mãe também falou pra mim, você quer o quê? Pra você ficar bem. Eu quero você bem. Você precisa de alguma pra ficar bem. E aí nem eu mesmo sabia o que eu queria. Aí ela falou, porque na época eu queria medicina, né, até então. E ela queria que eu fizesse o que me deixasse bem, mas naquela época não tinha como ela pagar uma faculdade de medicina particular, e até mesmo particular, tem que fazer vestibular também, não é tão fácil assim como a gente pensa, tipo, o dinheiro paga também, não. E aí eu falei, mãe, medicina veterinária, porque talvez por ser também na área assim, eu gostasse. E aí minha mãe falou, então pronto, tá bom, acabou de cursinho, encerra, vai fazer isso, bora fazer isso, me matriculou, porque eu já tinha passado o vestibular, então não tinha como jogar minha nota novamente, porque eu já tinha passado o período. Tanto é que eu entrei no segundo período. No segundo período não, é como se fala. Segundo semestre. Isso, já na faculdade. E aí, ela, nesse meio termo, ainda abriu uma casa de ração também para mim, para poder começar a ter coisa para fazer. Não é nem renda, ela abriu mais na época para eu ter... Ocupar mente. Pra se ocupar. Para ocupar a mente. E aí a gente comecei na casa de ração, comecei a trabalhar, fazia faculdade também e chegou a pandemia.